Glória a Deus. Irmãos, sobre novos céus e nova terra, tá bem? Então, vamos lá. Glória a Jesus. Todos abrem aí no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Aqui vai se falar do versículo... Eu já tenho falado aqui, tá bom? Anteriormente aí na leitura da Bíblia. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês entenderem direitinho, ó. Primeiro, nós estamos vendo aqui, vamos no versículo, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, onde se fala do grande trono branco, tá bom? Onde se fala do juízo final. Esse dia é o dia dele. Então vamos lá. Vamos entender aqui na palavra de Deus. João falando: eu vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, aqui está dizendo que fugiu o céu e a terra, e não achou lugar para eles. Essa terra secular, esse céu secular, esse universo que nós estamos, no dia desse juízo final, todos os seres humanos que estão dentro dessa terra vão ser tirados deles, todos os mortos. E esse céu e essa terra já não tem mais lugar. Já passou, foram totalmente destituídos. Vamos ver agora. Diante do trono branco de Deus, naquele tribunal. Versículo 2. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Irmãos, quando ele falou aqui, ó, eu vi os mortos, vocês lembram que Deus é Deus dos vivos. Lembra que ele falou, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Lembram disso? Muito bem. Então, nós nascemos em Cristo Jesus. A graça de Deus foi dada e fomos constituídos como filhos de Deus e co-herdeiro de Cristo, através da graça dele. Isso é uma graça maravilhosa. E aí eu faço uma pergunta: nós somos mortos ou somos vivos? Claro que somos vivos, porque Cristo nos deu a vida. Estamos vivos. Nós temos a vida eterna, temos a vida de Deus. Agora, aqui no juízo está se falando de mortos, não estão falando daqueles que têm a vida de Deus. Está falando dos mortos, aqueles que não aceitaram Cristo como seu Salvador. Aqueles que morreram sem aceitar a graça divina de Deus, o Evangelho de Jesus. Esses são os mortos, tá bom? São quando nós anunciamos às pessoas e elas rejeitam a Cristo, não querem aceitar Jesus como Filho de Deus. E aí estão mortos, não é verdade? Então, ó, eu vi os mortos, pequenos e grandes, quer dizer, ricos, pobres, cheios de tanto... O que eles foram nessa terra? E que estavam diante de Deus, pronto. Você já identificou que o que estava sentado nesse trono branco é Deus. E todos eles tiveram que estar diante de Deus. Então, Deus está nesse trono. E foram abertos os livros. Esses livros são os livros da história da vida de cada ser humano. O que fazemos de bem, o que fazemos de ruim. Sabe aquela mentirinha, aqueles enganos, tudo aquele escondido, oculto? Está tudo aqui no livro. É lá, tá bom? Então, veja, e aí abriu um que é da vida. Então teve um outro livro que chama o Livro da Vida, aonde estão os nomes dos santos ali. Irmão, nós vamos estar no tribunal de Cristo, já, porque quem está em obediência a Jesus, por exemplo, ele não vai vir buscar a igreja dele. Se ele está vindo buscar a igreja dele, ele não vai passar por esse juízo, porque ele vem buscar o que é dele. E o que é dele foi instruído com ele aqui na terra. Ele lá no céu, o Espírito Santo dele aqui na terra, somos instruídos pela tua palavra, somos guiados pelo teu Espírito Santo, pecamos menos, pedimos mais perdão, andamos mais na santidade e a palavra nos santifica, porque está escrito em João, dizendo, santificai-o na verdade, tua palavra é a verdade. Então, nós estamos sendo santificados na palavra de Deus, com isso, se está tendo santificação, significa que pecamos menos, e purificado pelo sangue do Cordeiro, tira todos os nossos pecados. Entenderam bem isso? Então, a igreja de Cristo, ela está sendo purificada com a palavra de Deus nesses dias que nós estamos aqui. Enquanto temos vida e buscamos a palavra de Deus, somos santificados, certo? Agora, quando Cristo nos levar, ele diz que quer que Deus
dê a ele todos nós, para que na glória dele nós estejamos junto com ele. Essa chama Igreja de Cristo. Quem são essas pessoas? São os fiéis a Cristo Jesus e fiel a Deus também. São fiéis tanto ao Senhor Jesus quanto ao seu Pai. Esses são aqueles que vão herdar direto. Agora, o trono, esse trono aqui, é os mortos que não aceitaram Jesus, aqueles que rejeitam Jesus. Vamos entrar lá. Aqui diz assim, ó, no versículo 12: Eu vi os mortos, pequenos, grandes, estavam diante de Deus, abriram os livros, abriu um outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas. Está vendo? A história deles está lá. Foram julgados pelas suas próprias ações. Nos livros segundo as suas obras. Agora, presta atenção aqui. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Bom, vamos entender. Por que que o mar deu os mortos que nele havia? Muitas pessoas morreram no mar, foram comidos pelos peixes, não teve como resgatar o corpo, enterrar, nada, foi tudo lá. Então, naquele dia, o mar também vai dar conta, vai ter que vomitar tudo isso, trazer diante do Senhor, lógico, isso bem antes do trono, porque depois a terra vai ser destruída, tudo isso aí vai trazendo tudo para o juízo, né, para o trono. Então, o mar teve que devolver, né, isso antes da terra fugir da presença de Deus. E a morte e o inferno, você pode ver aqui, que está aqui sendo julgado também, né? Você pode ver aqui que a morte e o inferno. Bom, vocês estão cansados de saber quem é a morte. Quando Adão pecou, o pecado gerou a morte. Então, a morte também não vem ceifando as pessoas, eles também vai ter que dar conta. A morte vai dar conta de todas essas pessoas, tá? E depois, o inferno também, o nosso adversário, que também eles vão dar também vão ser, tá bom? Julgados todos ali, eles vão ter que dar conta. A morte e o inferno já foram lançados, e a morte e o inferno, no versículo 14, foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte. Então, a morte e o inferno não teve nem julgamento, já pegou ali, já pôs lá no lago do fogo e venceu o inferno, né? Onde tem o enxofre e tudo. É um lago que não se apaga, né? Aí, no versículo 15, já vem para as pessoas. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então, aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, não está escrito no livro da vida, ele é lançado no fogo eterno, no lago do fogo. É muito sério isso, tá bem, meus irmãos? Vamos dar uma observada que os discípulos de Jesus, em Mateus, capítulo 10, Mateus não, Lucas, capítulo 10, quando Jesus deu a missão para os 70 discípulos, de ir 2 em 2, no versículo 19, né, no versículo 19, Jesus disse para eles assim: Eis que dou-lhes poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, que são as ações malignas, as obras malignas, para nós, a Igreja de Cristo, pisarmos e também sobre toda a força do inimigo. Quem é o nosso adversário, o nosso inimigo? É o próprio diabo. Então, Jesus já nos deu esse poder para que nós possamos desfazer as obras do demônio e também pisar em toda, 100% das obras do inimigo, vírgula, e não farás dano algum. Quer dizer, nós não seremos danificados. Porque tem crente que tem medo de enfrentar uma situação achando que o inimigo vai na sua casa e vai destruir tudo. Não. Para quem confia em Jesus, o inimigo tem que ir embora mesmo e acabou e não tem dano. Nós temos a segurança da boca do nosso Senhor Jesus. No versículo 20, ele diz bem claro: Não alegrai-vos porque os espíritos, os demônios, os anjos caídos sujeitam a vós, quer dizer, obedecem a vocês. Vírgula, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro do céu. É esse livro aqui que foi abrido, que foi aberto, tá bom? Então, todos aqueles que aceitou em Cristo e morrem em Cristo, né, que é sepultado nessa terra secular, vai ressuscitar em Cristo. Por quê? Porque a própria palavra de Deus já revelou que o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Jesus. Agora, nós temos que andar com santidade para que não seja arriscado o livro da vida. Temos que andar com Jesus Cristo. Para isso, então, esses homens, os mortos, todos eles que não creram em Jesus, eles foram lançados
no lago do fogo, que é a segunda morte, não tem mais nenhuma esperança. Pronto. Agora nós temos que entrar aqui para vocês entenderem o novo céu e a nova terra. Teve esse julgamento. Aos filhos de Deus, eles então vão receber um novo céu. Aqui diz, no capítulo 21, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. O que significa? Irmão, isso é espiritual, tá bom? O primeiro céu e a primeira terra é esse tempo secular, essa terra secular, porque essa terra tem um fim, tá bom? Esse universo também vai ter um fim, porque foi contaminado pelo pecado. Tanto que o diabo está nos ares desse mundo, ele está aí, ele pode rodar nesse universo, só não entra mais lá no terceiro céu, aonde está o Senhor Jesus. Nunca mais ele vai entrar lá, nunca mais. E então ele está aqui na Terra e está aí nos ares, tá bom? Eles são espíritos, eles estão lá. Só que essa terra e esse mar, eles passaram. Por que passaram? Porque o próprio inimigo foi lançado no lago do fogo eterno. Não tem mais terra para ele. Não tem mais um mar. E esse mar aqui, não está se falando desse oceano, está falando mar de pecado. Mar são muitas pessoas que cometem pecado. Então, esse pecado, ele foi removido. Esse mar de pecado foi removido da vida nossa. Então, não tem mais. Entendeu, irmãos? Agora, João disse que essa terra já passou. Então, aí João olha no versículo 2, ele diz que viu uma cidade santa, a Nova Jerusalém, quer dizer, Jesus veio, acabou com tudo, né? Espiritualmente, ele falando nas suas palavras, que o sacrifício que as pessoas estavam fazendo, né? As coisas que as pessoas faziam dentro do templo, hoje não. Hoje, cada um de vocês que creu em Cristo, o próprio Deus fez morada em vocês. O próprio Deus colocou o Espírito Santo dentro de vós, para que nós possamos entender. 1 Coríntios, capítulo 6, isso nos revela, isso é muito claro, irmão. Entendeu como é importante ler a Bíblia? Olha só, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, diz muito claro no versículo 19 e 20. Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por quê? Porque foste comprado por um bom preço. Que preço é esse? O sangue do Filho de Deus, Jesus. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, quando o Senhor João viu aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, que a nova cidade, a Nova Jerusalém, essa cidade santa, a Nova Jerusalém, ela não é ali Jerusalém do Oriente, do outro lado deste mundo secular. Ela mesmo foi preparada aquela cidade que Jesus falou. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Lembra? Em João capítulo 14, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim, eu não tinha dito. Eu vou e vou preparar lugar e voltarei para buscar vós. Irmãos, se Jesus está vindo buscar, você já está passando. Quer dizer, você não vai entrar nesse juízo final. Por quê? Você já está esperando, você confia nele, você já está... Porque os seus pecados já foram perdoados ali na cruz. E depois você aceitou ele no teu batismo, confessando que ele é teu único Salvador. Irmãos, você é filho de Deus, você é filha. Agora, daqui para frente nós temos que ser vigilante, nós temos que andar em oração e vigiar, e que nós não venhamos voltar para o mundo para ser inimigo de Deus. Deus já nos fez ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Agora, irmãos, se as pessoas querem andar em pecado, ela corre um risco. Mas filho de Deus não perde a vida eterna. Então procura pecar bastante para ver se isso não acontece. Você acha que Deus vai querer pecador lá em cima? Não. Então, não vamos fazer isso, não vamos correr esse risco, irmão. Vamos temer a Deus. A própria Eclesiastes diz, o fim de tudo, tema a Deus. Nós temos que temer o Senhor. Temer não é ter medo, é ter respeito à santidade dele, dar ouvido à voz que o Espírito Santo diz às igrejas. E aqui, essa Nova Jerusalém, ela está preparada para quem? Ela está com uma esposa adornada para o seu marido. Quem vai morar nessa cidade santa? Os fiéis do Senhor, os filhos de Deus, que são verdadeiramente fiéis. E aqui no versículo 3 diz, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará.
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Então, a nossa finalidade, o nosso fim é estar dentro desse lugar, habitando com Deus. Hoje, Deus habita em espírito, o seu Espírito Santo está dentro do nosso coração, mas um dia nós vamos estar face a face, de olho a olho, vivendo e contemplando a face de Deus. Que amor perfeito, irmão. Que amor para aqueles que confiam no Senhor. Então, guarda isso, que quem será o nosso Deus quando nós vencermos tudo? Perseverar na fé em Cristo Jesus. Aí, o Senhor Deus limpará, o versículo 4, Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, que é tristeza, porque as primeiras coisas já foram passadas. Na nossa saída deste mundo, o Senhor limpará nós de tudo isso, até a morte está removida, que a morte é o filho do pecado. Pecado e filho é pecado. Você concorda? Eu sou pai e o meu filho é meu descendente. E assim, o pecado tem um descendente. Quer dizer, a morte tem um descendente, o seu papai, que é o pecado. Então, irmãos, vejamos bem aqui que Deus, ele removerá as lágrimas, ele vai tirar a morte, que é o pecado, que é o filho do pecado, não vai haver mais tristeza nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, quer dizer, vai ficar tudo, vai ser destruído o mundo todinho, tudo isso vai se acabar. E depois, o que Deus vai fazer com nós? E o que estava sentado sobre o trono, ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede da graça, lhe darei a fonte da água da vida. Irmãos, vocês estão com sede da graça? Porque se vocês estão aqui, é porque vocês estão com sede da graça. Se vocês estão ouvindo isto aqui, é porque vocês e eu, nós temos sede sim, e a palavra é doce como mel na nossa boca. Tá bom? Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Então, nós precisamos vencer, irmãos. É confiar em Jesus, confiar em Deus. E agora, ele está dizendo: quem vencer, tá bem? Quem vencer vai herdar todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Então, nós temos uma missão para continuar, fiel com o Senhor, até Jesus vier nos buscar. Olha só, agora o versículo 8. Mas quanto aos covardes, quem são os covardes? São aqueles que têm vergonha do evangelho de Jesus. Esses aqui não anunciam o reino de Jesus, não avançam o reino de Jesus. Aos incrédulos, quem são os incrédulos? Aos covardes são os tímidos, são aqueles que não estão falando da timidez material da pessoa, tá bom? Estão falando das pessoas que não têm coragem de anunciar o reino de Deus. Tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que é cristão, e não fala da palavra de Deus. Aos incrédulos são aqueles que estão mortos, aqui que nós lemos no capítulo 11, porque todo aquele que é incrédulo, que não crê em Cristo Jesus como Salvador, eles vão para o lago do fogo eterno. Então, esses aqui já estão condenados. Os abomináveis cometem pecados abomináveis, né? São pessoas que temos aqui, o homicidas também, tá bom? Isso aqui pode ser até espiritual. Tem pessoas que matam outro cristão com a fofoca, calúnia, mentira, muda a vida das pessoas. Aos fornicadores, quem são os fornicadores? São aqueles que têm relações sexuais antes do seu casamento, que te relacionam como se fosse casado e não são. Esses fornicários. Isso aí envolve viúvos, envolve solteiros também, tá bom, irmãos? Envolve os desquitados, divorciados. Bom, enfim. Os idólatras, aliás, os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Aqueles que procuram coisas ocultas, espíritos ocultos. Isso aí já é muito claro. Tá bom? Os idólatras. Quem são os idólatras? Aqueles que guardam as coisas, as primeiras coisas no seu coração. Não estamos falando só da idolatria de imagem, porque isso muito já todos conhecem, ninguém está fazendo isso. Mas coloca uma idolatria no seu coração. Às vezes uma casa está em primeiro lugar do que Deus, um carro está em primeiro lugar que é Deus. Pode existir um time de futebol que tantas pessoas venera, pode estar no lugar, em primeiro lugar do que Deus. A pessoa que
A avareza ao dinheiro, o amor ao dinheiro, idolatria ao dinheiro, a riqueza, esses são idólatras. Então, veja, cuidado com a idolatria, que às vezes vocês estão pensando que é só ídolos, né? Não, vocês também. Se nós não vigiarmos, o ser humano cria outro tipo de ídolos, que são adorações às primeiras coisas, e não a Deus. Tome cuidado com isso, tá bom? E todos os mentirosos, ixi, meu Deus, quando fala todos os mentirosos, inclui crente, não crente, todos, aí entrou tudo, aí acabou. Tem crente que mente? Tem crente que mente. Ou se tem. Tem crente que mente? Mente, e olha, sabe até mentir muito bem. Mas no dia do Senhor, aí tá complicado, hein? É bom, se tem algum mentiroso aqui entre nós, conserta a tua vereda agora, em nome de Jesus. Saia desses pecados. Isso aqui não está muito claro, não? Uma dica claríssima para nós, para a gente sair fora de tudo isso aqui. E qual vai ser a parte das pessoas que forem pego nisso aqui, que continua, não dá ouvido à voz de Deus e continua no pecado. Então, vírgula, e está aqui. A sua parte será no fogo que arde com fogo de enxofre, o que é a segunda morte, como está escrito aqui no capítulo 20, versículo 11. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Aqui está dizendo, no versículo 8 do capítulo 21, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque não vamos entender a segunda morte. Irmãos, aquele que nasce uma vez só, morre duas vezes. Aquele que nasce duas vezes, morre uma vez só. Vamos falar de primeiro que nasce um. Aquele que nasce uma vez, você nasce do seu pai e de sua mãe. Biologicamente, você nasceu, você está aqui um ser, mas a sua alma está morta. Aí você lembra de João capítulo 3, que Jesus ensina ele que é necessário nascer de novo? Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu fiel Salvador e você acaba sendo batizado, você está nascendo da água e do Espírito. Cuidado com uma coisa. Tem gente que fala assim, mas tem pessoa não aceitou o batismo, mas creu em Jesus. Sim, irmãos, alguns casos, que nem aquele homem que estava na cruz, aquele homem, ele estava impossibilitado de ser batizado, mas ele recebeu o perdão de Jesus, porque Jesus viu as condições dele. Nos últimos minutos da vida dele, últimas horas, ele reconheceu Jesus como Salvador, e ele só pediu para lembrar, Jesus deu um presente maravilhoso, a graça dele. Aquele homem foi salvo, porque naquele mesmo dia ele ia estar no paraíso com o Senhor Jesus. Bom, vejamos bem, hoje você está com sã consciência, você tem saúde, você tem tudo, sabe? A maioria fala, não vou batizar porque eu vou pecar muito. Então, não, mas crê em Jesus, mas não batiza. Então, não faz o conserto. Jesus está dizendo, irmãos, para nós, que temos condições, tem que ser batizado, tá bom? E também nascer no Espírito, porque isso declara os cristãos de Jesus aqui na Terra. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus capítulo 28, está lá muito bem claro. Marcos capítulo 16 também, acho que o versículo 11 em diante, ide anunciar o evangelho a todas as pessoas, quem crer for batizado será salvo, os que não crer estarão condenados. Então, mas só que tudo isso existe uma exceção, aquele que está lá no hospital, nas agonias da morte, vai lá, anuncia o evangelho para ele, ele creu em Jesus, mas ele não tem como ser batizado devido a alguns problemas no seu corpo aberto, alguma coisa, não dá para batizar. Ele vai ser salvo, porque ele creu, mas ele está impossibilitado de batizar por algum problema físico dele. Mas ele creu. Agora, uma pessoa de sã consciência, de toda a liberdade para ser batizado e não quer ser batizado é outro assunto. Mas não vamos entrar nesse mérito. Então, quem nasce uma vez só vai morrer duas. Primeiro, nasceu biológico, não aceitou a graça de Jesus, ele morre, vai para o cemitério, vai para o juízo final e lá morre pela segunda vez, porque vai para o lago do fogo, que diz que é a segunda morte. E de lá nunca mais vai sair e não tem a presença de Deus lá. Essa é a segunda morte, quem nasce uma vez só. Bom, quem nasce duas vezes? Duas vezes morre uma vez só. Por quê? Porque ele nasce biologicamente,
Depois o evangelho chega na vida dele, ele aceita Jesus como seu salvador fiel, nasce da água e do espírito, então nasceu duas vezes, a carne biológica e a sua alma também diante de Deus tem vida, é constituído como filho ou filha de Deus. Após isso, chega a velhice, chega algum momento da vida dele, ele morre. Então vai lá, faz o sepultamento, coloca no caixão, morreu. No dia que Cristo vier, aquele corpo vai ser ressuscitado. Então ele volta à vida. E como ele morreu fiel ao Senhor, o Senhor veio buscar a igreja dele. Então, ele só teve uma morte. A segunda é eterna a vida dele. A vida eterna. Então, não tem como esse cristão morrer duas vezes, porque ele é fiel ao seu Salvador. Então, irmãos, quem vai vencer para ganhar essa vida eterna? Quem for fiel ao Senhor Jesus e ao nosso Deus. Esses é o que vão vencer. Então, a resposta para essa serva de Deus, para esses irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, seja fiel com Deus. Não troque o seu Deus por nada deste mundo. Não aceita o pecado na tua vida. Expulsa em nome de Jesus. Usa toda a autoridade de Jesus Cristo, que deu a cada um de vocês, que diz a palavra em Tiago, submeta a Deus, sujeita a Deus, obedeça a Deus, e resista o diabo e ele fugirá de vós. Tudo isso a Bíblia Sagrada nos ensina. Se vocês seguir o manual, glória ao nome do Senhor Jesus. É um manual espiritual, viu, irmãos? Que é o Espírito Santo. Ele está dentro de vós. Então, com certeza, nós vamos reinar a glória de Deus através de Jesus. Não somos os melhores, mas fomos escolhidos pelo Senhor. Alegre o coração de vocês. Por mais tristeza que vocês passarem, vocês estão escolhidos para reinar com Jesus Cristo, na glória dele. Lembra disso, irmão. Nunca esqueça isso na tua vida. Não ponha os teus olhos neste mundo terreno. Ponha os teus olhos na nova vida que Cristo vai vir buscar a igreja. Você está preparado para isso? Está preparado, irmão? Está preparado, irmão? Glória a Deus. Então, nos prepararemos. Vamos dizer para o Senhor, ora vem, Senhor. A igreja te clama, vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo fala, vem, Senhor. E a resposta de Jesus, certamente cedo eu venho. O dia glorioso, hein? Ah, meu Senhor, como Deus é bom. Irmãos, então é isso. Espero que muitos entenderam, que Deus abençoe a todos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Amém.